Bom dia a todos. Obrigado já a participação dos que já estão aqui conosco para essa live sobre esse momento tão importante para o direito do trabalho e para as questões relacionadas com o Covid-19. E nós aqui no Direito do Trabalho precisamos atualizar, informar o máximo possível as pessoas sobre o que tem ocorrido, tá bom? Eu vou estar... Olá, Nohana, bom dia. Trazendo aqui para nosso debate o meu querido amigo, o professor Marcelo Machado, e vamos dar início aqui à nossa live, à nossa atividade, tá bom? Não aparece o perfil do Marcelo aqui. Não. Olá, Paulo. Bom dia. Bom, estou só aguardando restabelecer aqui a comunicação com o Marcelo para a gente poder começar. Agora sim. Enquanto a gente aguarda aqui a comunicação com o nosso professor e amigo Marcelo Machado, é importante frisar que esse momento que foi necessária a intervenção do nosso legislador se deu em caráter de urgência mesmo, atendendo os critérios que as medidas provisórias estabelecem na forma da lei, dando ao chefe do executivo essa prerrogativa de poder... Acho que o Marcelo já está aqui comigo, ok. Estamos aqui aguardando, estão sinalizando aqui para mim o final do convite para a entrada, para a gente dividir a live, eu e o Marcelo aqui. Então, como eu ia falando, enquanto terminamos aqui a questão da comunicação, foi necessário a intervenção, mais uma vez, do legislador para, de alguma forma, regulamentar essas situações que estamos vivenciando hoje no país, não só no nosso país, mas que é um reflexo de uma crise mundial de saúde em decorrência dessa questão da... Opa, Marcelo, acho que já está dividido. Salve, meu querido amigo. Salve, agora salve, sim. meu amigo Jamil. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Finalmente podemos nos ver, não é verdade? Pô, tem tempo que a gente não se vê, né? Exatamente. Nosso café literário. Nossa resenha.
Poxa, nem fala. Aquelas discussões técnicas, jurisprudenciais que só você sabe colocar tão bem e Ah, apresentar tão bem. até Grande parece assim, amigo, mas você tem experiência nesse assunto, meu amigo. E aí? todos nós. Gente, eu estava aqui, aproveitando aqui a participação do meu amigo, acima de tudo, grande mestre, que eu tenho grande consideração, e uma das pessoas que mais, posso dizer, que me apoiou nessa jornada aí como docente, e me passa uma experiência muito grande sempre, sempre, sempre. Bom, Marcelo, eu estava, enquanto a gente estava aqui com os nossos problemas de conexão, dando início ao papo com os nossos amigos aqui, que foi necessária a intervenção do nosso legislador e utilizando justamente da prerrogativa do que é uma medida provisória, que é o caráter Sim, de urgência que concede ao chefe do executivo poder tomar providências nesse momento. E eu ia complementar dizendo que, embora existam algumas críticas que são até aceitáveis e ponderáveis com relação ao texto do legislador, mas em virtude da situação não só nacional, mas mundial, que acabou refletindo no nosso mercado de trabalho, consequência natural disso, acho que o texto de ambas, de todas as medidas até agora propostas, atendem sim aquilo que se busca, que é a preservação do emprego, né? sim, E lembrando que nós não podemos olhar apenas para o lado do trabalhador, também ao lado do empregador. E eu costumo até sim. falar isso em sala, que quem é meu aluno sabe, normalmente as pessoas, quando nós falamos de direito do trabalho, acreditam que nós estamos falando apenas. A primeira coisa que vem na mente são as grandes empresas, os grandes conglomerados. Mas mais de 90% da população brasileira trabalha em pequenas e médias empresas. E esses são os Sim. mais afetados nesses momentos de crise, né? É preciso lembrar também, Jamil, e é claro que você está se referindo a isso, muita gente tem essa falsa enganação e talvez essa seja uma medida imagética para poder aprender direito do trabalho, achando que são as grandes corporações os empregadores, a massa empregadora no Brasil, né? Eu me atreveria a dizer que 80% da atividade das sociedades empresariais brasileiras são de pequenos e microempresários, pessoas que não ultrapassam, empresas, sociedades empresariais que não ultrapassam nem 10 empregados, né? E a atividade econômica também é um princípio da nossa ordem democrática, ela está lá no artigo 170, a proteção da ordem econômica, a questão da função social da propriedade, na qual se inclui a função social da empresa. Empresa não naquele sentido de pessoa jurídica, mas de atividade econômica organizada, né? A busca do pleno emprego, né? Que está lá no inciso 8 do artigo 70, estou pegando aqui a colinha na Constituição. Então, a Constituição tem que ser interpretada de modo unitário, de modo que eu também penso como você, as MPs vieram em boa hora, elas foram gestadas num tempo muito curto e a sobrevivência dos empregos está interrelacionada com a sobrevivência da própria atividade econômica constituída como empregador, né? Nesse momento. Então, assim, a despeito de inconstitucionalidades pontuais, e acho que o Supremo Tribunal Federal vai se manter arraigado à excepcionalidade do que a gente vem vivendo, mas ainda assim, a gente podendo fazer críticas com relação a alguns pontos das MPs, de modo geral, as MPs atendem a esses dois lados, aos empregadores e aos empregados, penso eu. Sim, e a questão da vulnerabilidade técnica e econômica atinge a todos os lados, né? Eu posso confessar isso aqui abertamente, nós estávamos conversando outro dia, né, Marcelo, sobre outras medidas provisórias que tramitam em volta dessa questão do emprego. Tem uma medida provisória, a 945, que fala da disponibilidade com relação ao trabalhador portuário. E Sim, as trabalhador pessoas avulso não. popular, né? Exatamente. Esse é um grande reflexo da atividade econômica do país. Quem de nós, não passando ali pela ponte Rio-Niterói, aqueles que estão aqui no Rio, né? Por acaso alguém que esteja assistindo essa live não está no Rio de Janeiro, é comum olhar lá para o lado do porto e ver aquela grande quantidade de produtos e containers sendo embarcados ali. E ali, principalmente, nós temos a atividade dessas pessoas, a atividade portuária. E isso é um termômetro real da economia.
Se nós Sim. conseguimos exportar, se nós conseguimos importar, então nós estamos encontrando uma atividade econômica razoavelmente equilibrada, né? Reconstituída, vamos dizer assim, nesse cenário de pandemia em virtude da saúde. Eu acho que o texto da medida provisória 936 foi bem contundente com relação a isso. O nome da própria medida já fala isso, a preservação do emprego e da capacidade econômica das empresas. E não, acredito que você não discorde, salvo o momento que as pessoas criticaram tanto a reforma trabalhista lá em 2017, ainda bem que nós tivemos a oportunidade de atualizar um pouco o texto da lei, da nossa CLT, até porque o direito visa justamente isso, encontrar na sociedade, dar à sociedade um respaldo daquilo que ela vive naquele momento. Né? Sim. E aí eu vou citar aqui um grande processualista na área do trabalho, que é o professor Mauro Schiavi, ele sempre fala que uma reforma trabalhista adequada deveria ocorrer de 5 em 5 anos, para que em casos emergenciais não houvessem riscos à integridade do texto legal da própria CLT ou alguma medida que pudesse, alguma norma que pudesse restabelecer as questões jurídicas da CLT. Né? E lembrando, quando foi editada a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, muito se criticou, dizendo que era uma coxa de retalhos, buscando trazer pedaços da lei do jovem, do menor aprendiz. Não, ali realmente se visava manter a empregabilidade. Sim. E as pessoas talvez não se reportam, mas na época da crise do Plano Real com relação à desindexação do dólar, passou daquela paridade de 1 para 1, e os contratos de franchise aumentaram, franchise não, de leasing aumentaram assim O assustadoramente os franchising foi a valores. época que eu trabalhei, 10 anos no sistema de franquia. Também é verdade, eu sei. Nós tivemos uma atividade legislativa na época que preservava o emprego dos trabalhadores da atividade da indústria automobilística. Por quê? Reduzia-se o valor do seguro, dos valores do fundo de garantia, reduzia-se a carga horária, reduzindo-se para manter emprego. Né? Então, acho que a adequação é essa, é a necessidade, a urgência que é feita. Você se refere à Lei 9.601 ou Isso. Jamil? É essa, né? É. Bom, enfim. A gente pode começar aqui, Jamil, até para apresentar. Bom, para começar, a gente tem que contextualizar esse fato que, como estudiosos e estudantes, eternos estudantes de direito do trabalho e demais ramos, as opiniões que a gente vai passar aqui nessa nossa live tem a tendência de demonstrar uma primeira reflexão sobre esses assuntos. Não impede que a gente volte a se ater a alguns pontos, inclusive das pessoas que aqui estão participando, porque elas também vão considerar pontos que muito provavelmente a gente sequer tenha considerado previamente. E então a gente não tem essa intenção de universalizar e colocar cristalizado do ponto de vista de como se fosse um diamante inquebrável as nossas convicções, penso eu. Então, Jamil, o que eu proponho para você, e já numa questão introdutória, fizeram uma pergunta assim, qual está sendo o maior impacto de mudança do direito do trabalho? Na tua opinião, cara, o que você está achando aí? Qual é o maior impacto que você está sentindo e o que você está imaginando e vendo ao que nos ronda? Boa, excelente pergunta, Marcelo. Eu acho que o maior impacto é justamente esse momento de adaptação à sociedade. Capital de produção precisa, sim, aplicar de uma vez por todas que a liberdade, que é concedida pela Constituição Federal, as atividades econômicas e a liberdade de negociação entre empregado e empregador, passa por um momento de um teste rigoroso, vigoroso. Precisamos valorizar, sim, o pacto direto entre o empregador e o empregado, sem uma intervenção estatal tão ampla. Até porque, se houver algum desequilíbrio nessa relação, compete ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio. Então, acho que isso vai aprimorar, vai qualificar a forma de comunicação entre patrão e empregado, levando a essas pessoas a oportunidade de aprenderem a negociar os seus direitos e flexibilizar. Eu nunca fui, acho que nós já conversamos sobre isso, contrário a uma reforma do direito do trabalho. O que nós temos que nos posicionar é contra a extinção de direitos que são
paucados em questões constitucionais, que compete ao Supremo, como você colocou anteriormente, regular e verificar se de fato atinge ou não aquela plenitude da identidade constitucional. Ocorre que, com relação à flexibilização do direito do trabalho, é necessário, até para que quando ocorrem situações como as que nós estamos vivendo, possamos relativizar e melhorar e flexibilizar isso. Hoje, Recentemente, você me permite uma parte, para não perder claro, essa linha, que eu achei interessante também. Sempre que a gente tenta sustentar ou toca nessa expressão flexibilização, já nos taxam de uma corrente ideológica que não é progressista, vamos dizer assim. A própria Constituição prevê, no próprio artigo 7º, flexibilizações constitucionais, você sabe muito bem, com relação à jornada e salário, a questão de compensação horária, banco de horas, enfim. Mas eu sempre venho dizendo em sala de aula, ô Jamil, que a reforma, uma verdadeira reforma no Brasil, passa por, finalmente, um estabelecimento de um código do trabalho e um código de processo do trabalho no Brasil. Você vê, desde 43, a CLT, já muitas vezes modificada, que regula o grande caldo juslaboral no país. Mas ela não é nem tecnicamente correta, nem cientificamente correta, na medida que 2/3 das suas normas são compostas por direito material. Logicamente, ali dentro está também o direito administrativo do trabalho. E 1/3 de direito processual do trabalho. E a gente acha muito comum buscar o CPC, useira e vezeiramente, na busca da hermenêutica e da aplicação dos direitos processuais, como se houvesse o artigo 769 da CLT e o 889 da CLT fosse o grande remédio para esse tipo de conflito existente, sabendo nós que o direito do trabalho faz parte, o direito processual, eles são, o direito processual do trabalho é um direito público. O direito do trabalho faz parte de um novo Estado, um Estado social. E eu venho sustentando isso recorrentemente, Jamil, quase que sendo um religioso, vamos dizer assim, sem apontar nenhum tipo de religião, que a gente está com essa dificuldade, a gente vive essa dificuldade também, e a gente fica arraigado a muitos desses conceitos e institutos do passado, dos anos 40, do Getúlio Vargas, que teve a sua importância, porque ele adotou claramente o trabalhismo, mas a gente precisa de um código do trabalho. Portugal, do tamanho do Rio de Janeiro, conseguiu aprovar 2 códigos do trabalho no interregno de 6 anos, 2003 e 2009, e já fala num novo código do trabalho. Então, todo o nosso viés interpretativo e a aplicação dessas normas passa justamente, penso eu, e na esteira do que você está falando, pela uma revigoração do direito do trabalho no país. E a consagração disso, que eu gostaria, seria de uma aprovação, de uma promulgação de um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho. Perfeito. Eu acho que todos nós que atuamos aí, militamos na área de direito do trabalho, sabemos dessa importância da ausência dessa regulamentação, principalmente na parte processual. E essa questão da afirmação do direito do trabalho codificado, individualizado, fortalecido, eu até te peço a tua opinião nesse aspecto também. Se você pega aqui na medida provisória o artigo 9º, que fala do benefício emergencial de preservação do emprego, aí você vem no parágrafo 1º, inciso 1, fala: deverá ser definido o valor no acordo individual ou em negociação coletiva. Quer dizer, ele não colocou numa condição de tem que ser uma negociação coletiva, até porque vamos imaginar em que parâmetro de urgência uma negociação coletiva pode atender esse aspecto do momento econômico que nós passamos. Ele não pode atender. Agora, a negociação individualizada pode. Então, quando houve, aqui com todo respeito à decisão do ministro Lewandowski, que era favorável à aplicação, o uso da chancela sindical, mas o momento de urgência, e o próprio texto da lei faculta, no 9º, parágrafo 1º, a ajuda que trata-se compensar mensal deverá ter o valor definido no acordo individual
ou em negociação coletiva. Eu acho que não se atentaram para esse detalhe que flexibilizava, não sei se você concorda comigo, a possibilidade de deixar diretamente entre empregado e empregador que façam essa negociação. E aí, dentro daquilo que você colocou muito bem, empresas com 10 empregados, o porquê da participação do elemento sindical para regular uma atividade com 10 pessoas dentro de uma atividade empresarial e que essas 10 pessoas conhecem melhor do que ninguém quais são suas carências, quais são as suas funções, qual a sua atividade primordial. Isso tudo eu acho que deveria ser condicionado. É um momento que se tem que valorizar a negociação individualizada, é um momento de se aprender a negociar individualmente. Não que o sindicato não seja importante. Olha só, Jamil, também em complementação, você está que nem fazendo aquele camisa 10 clássico, né? Você lança a bola e espera que eu faça o gol, mas já digo que eu sou horroroso, estou mais para Jardel. Não, Jardel era goleador. Olha só, nessa esteira, só que a gente aclarar, quem está vendo a gente, o diálogo social é um dos maiores parâmetros do direito internacional do trabalho pela OIT. Uma vez eu tive conversando no meu mestrado, o Jamil, há muitos anos atrás, e pouca gente conhecia o artigo 11 enquanto direito fundamental de caráter social, que diz que em empresas de mais de 200 empregados é possível, é assegurado, não é nem possível, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de aproximar a massa laboral do empregador. Isso é um direito fundamental, de natureza social, que está lá no capítulo 2, e que tenho certeza, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Aliás, não fosse a reforma trabalhista, a regulamentação do artigo 11 da Constituição estaria ainda no ostracismo. Uma vez que a reforma trabalhista finalmente adiciona os artigos 510A a 510D, regulamentando esse representante. Esse representante não é um representante sindical. Ele é justamente alguém que irá aproximar o diálogo entre os empregados e os empregadores. E esse diálogo social, e tirando o protagonismo das entidades sindicais, e nisso eu estou concordando com você, é preciso a gente renovar as autonomias e liberdades, não obstante o fato de que uma grande massa brasileira, uma grande massa, ou está na informalidade, como a gente sabe, e já digo para aqueles que nos acompanham, a MP 936 e a MP 927, as principais MPs em direito do trabalho, desde o reconhecimento pelo Decreto Legislativo 6 da pandemia, ela não atende a essa massa da informalidade. Daí aquele auxílio emergencial de R$600 já estão querendo até aumentar, né? Bom, e a gente tem muita gente na informalidade, a gente tem muito empregado e realmente essa presunção ainda é um dos grandes cânones do direito do trabalho, a presunção da hipossuficiência, mas a gente precisa ser protagonista da nossa história. Não dá para tratar essa pandemia, olhá-la e interpretá-la como se a gente estivesse interpretando as normas, os institutos, as regras, os princípios e postulados, como se a gente estivesse num estado de normalidade. Não é. Não é. Muita gente vai criticar essa sua frase, Jamil. A gente já conversou muito a respeito disso. Provavelmente, e desculpa estar antecipando, mas eu tenho certeza que vão dizer assim, o Jamil é pró-empregador, porque ele está dizendo que o empregado tem realmente força para normatizar a sua relação de trabalho. Como a gente está num período de excepcionalidade, e o fato de você ter apontado esse dispositivo da MP 936, ao longo de toda a MP 936, ali se permite, em qualquer, dentro, é claro, atendidos as hipóteses legais que estão ali para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, mas de qualquer maneira, se houver redução de 25%
proporcionalmente da jornada de trabalho e de salário, sempre será possível o acordo individual. Não vai precisar de norma coletiva propriamente. A MP, ao longo dela, assegura a participação sindical. Aliás, eu gostaria de ver a atuação da participação sindical. Chamar para si, bater a bola no peito, como disse o ministro Luiz Fux certa vez, e chamar para si a responsabilidade desse momento. Mas ainda existe um grande confronto, e até para fins de desburocratização desse momento, de que o sindicato é um grande inimigo. Mas a gente tem que pensar no sistema sindical. E o sistema sindical surge no momento em que a alteridade é reconhecida pelos trabalhadores. Aquelas pessoas de chão de fábrica passam a se reconhecer no outro e começam a ter um sentimento de grupo. É por isso que, não obstante a excepcionalidade, eu acho que o sindicato pode vir a ser chamado para normatizar. Mas isso também não desqualifica os acordos individuais para esse momento que também, penso eu, tá? Penso eu e tenho certeza, é passageiro. É claro que vai haver uma recessão muito grande no país. Isso é fato. Isso é fato, a gente vai ter uma massa que perderá o emprego formal, engrossando o caldo da informalidade, o que é muito preocupante. Né? Eu acho que você concorda comigo. Concordo. E assim, os princípios que nós apresentamos em sala, principalmente no direito material, o princípio da primazia da realidade, nunca esteve tão favorável a esse momento como agora. Essas negociações individualizadas vão poder até mesmo mostrar para essas pessoas que estão na informalidade que elas têm um poder de voz ativa para fazer valer seus direitos. Porque logo no início do nosso bate-papo aqui nós falamos isso, que a vulnerabilidade ela se apresenta para o empregador também. O empregador, para superar o momento dessa recessão que você está colocando muito bem, ele vai precisar de quem? Da mão de obra. Ele vai precisar do seu trabalhador. Ele vai precisar necessariamente de uma atividade em conjunto com ele, unir forças de fato, para quê? Para gerar toda aquela cadeia de produtividade. Vamos supor, pequenos municípios, por exemplo, que dependem de fábricas, que dependem de uma economia sazonada, localizada ali naquela região, que produz e gera uma série de efeitos na economia, regulando, por exemplo, eu saio da fábrica, compro no mercado, compro um livro para o meu filho que vai para a escola, compro o tênis, compro a roupa, enfim, gera uma atividade produtiva. Nesses casos, você tem como você falou, o chão de fábrica, um grupo de pessoas pormenorizadas por questões físicas e que, de repente, a liderança sindical não vai precisar estar ali tão atuante. Ela vai poder se voltar para questões mais complexas. Vamos supor, o que vai acontecer, por exemplo, lá com São Bernardo, que nós sabemos que é um polo tenso de relações de trabalho no país, e sempre foi. Aqui nenhum viés político, é uma questão apenas da relação de trabalho. É o maior exemplo da atuação sindical é a indústria metalúrgica. Isso eu acho e as conquistas que foram feitas ali. Ninguém está negando a participação das conquistas. Por exemplo, dentro da reforma trabalhista, o artigo 75A e seguinte nos trouxe a figura do teletrabalho, que se mostrou apto a este momento agora de negociações individuais entre empregado e empregador. E aqui, se você me permite, Marcelo, fazer um gancho, há uma nomenclatura, né? Infelizmente, tudo no país tenta-se criar uma nomenclatura que facilite o entendimento. O teletrabalho não é o home office. O home office não. É qualquer atividade que pode ser realizada dentro de um ambiente de casa, até mesmo um profissional autônomo. Já esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas estavam trazendo para a gente com relação ao teletrabalho, o teletrabalho é uma atividade regulamentada pela CLT, que exige a assinatura do contrato de trabalho regular através da carteira de trabalho e previdência social, e cuja atividade preponderantemente é exercida fora dos estabelecimentos físicos da empresa. Não é... E com uso de tecnologia, isso configura o teletrabalho. Com uso de tecnologia, exatamente. Ontem mesmo alguém deixou uma questão nesse aspecto, falando isso, se essa tecnologia tem que partir do empregador.
Vamos supor que estivéssemos num momento de regularidade, creio eu que é um ônus sim do empregador. O empregador deve fornecer o equipamento necessário para que o seu empregado possa exercer a atividade. Mas estamos num momento atípico. Precisamos nos adaptar a uma realidade atípica, um momento de conflito, de questões de. Não podemos nos locomover para que não possamos colocar em risco a nossa integridade de saúde. E isso, junto com o que a nossa Constituição fala com a OIT, é o princípio da dignidade da pessoa humana, é a preservação maior do direito à vida. E o direito do trabalho atuando mais uma vez também nesse aspecto. Então, deixar bem claro que home office não é teletrabalho. Sim, e aliás, até para complementação, a MP 927 faz alusão a essa sua consideração, o Jamil, no artigo 4º, parágrafo 4º, se o empregado não possuir equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada para a prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou trabalho à distância, o empregador, aí diz a MP, poderá, a facultatividade, fornecer os equipamentos em regime de comodato. Comodato está lá no Código Civil, acho que é 570 e pouco, que é um empréstimo gratuito. E pagar pelos serviços da infraestrutura que não caracterizarão verbas de natureza salarial. Nesse ponto ele não precisava dizer isso, porque o próprio artigo 75D, parágrafo único da CLT, já diz que no teletrabalho o uso dessas utilidades não tem natureza salarial. Mas se o empregador não adotar essa facultatividade, o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 4º, inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 4º da MP 927, fala que ele tem que colocar o trabalhador à sua disposição. Ou seja, o empregado está à disposição do empregador, então tem que receber salários. Exatamente, não há como fugir. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó. Poderiam, por favor, pontuar as fragilidades das MP, pensando pela questão do empregado e as fragilidades que vocês percebem para os empregadores? Nós, de alguma forma, já começamos a responder essa indagação. Na realidade, a fragilidade não é em relação à edição da MP. A fragilidade está naquilo que a MP tenta, de alguma forma, regulamentar e assegurar a continuidade do trabalho. Então, eu acho que tanto para o empregado quanto para o empregador, a vulnerabilidade técnica e a questão econômica os mantém nesse patamar de necessidade de união. Nunca eu acho que nunca tivemos na história do direito do trabalho brasileiro tanto a necessidade de preservar o emprego e a produtividade com a união entre as partes que estão envolvidas nesse contrato, né? Aí eu não sei se você concorda. Aliás, ninguém pensava, se eu falar uma coisa aqui vai ser muito jocosa, mas esse período de excepcionalidade alça o direito do trabalho a um dos grandes protagonistas, um dos ramos mais protagonistas do direito brasileiro, né? Nesse momento Sim. de dificuldade passado pelos trabalhadores e pelos empregadores. Eu vi aí até a questão da fragilidade e houve uma consideração de que, como dizer que o empregado tem essa força, a nossa colega colocou até entre aspas, para acordar individualmente, se ele estará entre aceitar as condições do empregado e o desemprego. Bom, a primeira coisa é que realmente, inequivocadamente, Jamil, há uma conotação de contrato de adesão, né? Nesse momento, naquela comunicação de 2 dias. Mas também, dada a rapidez e fluência de se adotar essas medidas que são possíveis de serem adotadas diante da MP 936, para a consecução, inclusive, do benefício emergencial, é claro que há uma certa... há uma consideração a se fazer entre a liberdade, que, de fato, ali pode estar um pouco reduzida, e está, de fato, reduzida, mas a consequência imediata não é o desemprego, porque o empregado pode se negar. Agora, isso faz parte do jogo. Enquanto a Constituição brasileira, no inciso 1 do artigo 7º, permitia o rompimento dos vínculos trabalhistas sem motivação, que você sabe bem, e aquela indenização compensatória desde 88 não foi regulamentada, o empregador pode fazer isso adotando ou não as MPs. Isso tem que ficar muito claro para quem está aqui
nos assistindo, a consequência será o pagamento das verbas rescisórias e o pagamento da indenização compensatória sobre o FGTS, a obediência ou a indenização do aviso prévio, porque aí ele não vai ter como fazer o aviso prévio trabalhado, prestar o aviso prévio trabalhado. Mas independentemente das MPs, o empregador já pode romper os contratos de trabalho sem justo motivo, sem justa causa, sem motivo consignado, e mais, não há nenhuma ilicitude disso, não é, Jamil? Não, é interessante isso que você trouxe, né? As pessoas, quando nós falamos de direito do trabalho, na parte inicial, a natureza jurídica dos contratos, ou a evolução histórica, tem uma teoria que diz que os contratos, na realidade, são uma adesão. Está aí. Tá, eu me filio a essa corrente. O contrato de trabalho é uma manifestação de vontade, é um negócio jurídico em que eu recebo a proposta e você refaz uma proposta para mim? Mas na hora da assinatura do vínculo, é uma adesão. Até porque na própria CLT tem a proibição de não se obedecer o quê? O regulamento, você recebe o regimento interno da empresa, tem a punibilidade na questão do artigo 482. Acordo coletivo. Exatamente, tem a questão do artigo 482, a justa causa por não observar o regulamento, o regimento da empresa. Então você está aderindo efetivamente aos pactos ao que está pactuado naquele contrato. É um contrato de adesão. E aí fizeram uma pergunta interessante, que é com relação a aquilo que você falou, o direito de renúncia, de se negar do trabalhador. Mas veja, férias coletivas. Férias coletivas foram criadas ou para caráteres emergenciais ou para caráteres específicos. Costumo dar o exemplo da nossa categoria profissional, que para atender o público ao qual nós trabalhamos como professores, precisamos estar em férias coletivas para que não... Imagine, em meio de agosto eu saio de férias, quem dá aula? Não tem como. Então, há uma necessidade, é diferente. Mas tem o caráter emergencial, mais uma vez, a indústria, às vezes, por um determinado momento, uma queda da produtividade, para preservar os empregos, cria a possibilidade das férias coletivas. E aí perguntaram aqui para a gente se essas férias interrompem o prazo, suspendem o prazo com relação ao período aquisitivo de férias. Sim, eles têm essa previsão na CLT. Esses 2 meses aí não vão computar como prazo para o período aquisitivo, até porque estaríamos dando uma vantagem dobrada, vamos dizer assim, se é possível colocar dessa forma, a uma das partes, desequilibrando a relação. Havia necessidade de um encontro entre eles. Você me permite, para a gente contextualizar isso, e é claro, se adotar uma das medidas, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, ele vai suspender a maioria, penso eu, vai suspender a maioria dos efeitos atinentes ao contrato de trabalho. Eu estou te falando maioria, Jamil, porque eu tenho um entendimento que, ainda que haja suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, o empregado tem a obrigação de manter as obrigações acessórias. Não dá, nesse momento, para o empregado muito fragilizado e chateado com a situação de ir às redes sociais e começar a meter o pau no empregador, porque o contrato de trabalho dele ainda subsiste. Os efeitos do contrato é que estão suspensos durante esse período. E eu venho sustentando isso, que as obrigações acessórias ainda se mantêm vigentes. Inclusive, penso eu, e aí também no que você falou, nesse período não vai contar tempo de serviço. Aliás, quando se trata de suspensão temporária do contrato de trabalho, não conta tempo de serviço porque não se recolhe nem FGTS nesse período de suspensão. Então, não dá para ter todos os bônus. Há ônus, né? Tem que ser. Isso que é a negociação individualizada, é aprender a usar a norma para um momento de crise, para que possa haver um equilíbrio daquele contrato. Isso que eu acho que é o grande, aquilo que a gente falou lá no comecinho, é o grande legado que vai ficar essa crise, essa pandemia, é aprender a negociar de forma individualizada e aperfeiçoar essas relações diretas, porque precisamos de uma forma... O judiciário vai ficar reservado ao judiciário o papel que lhe é reservado na própria Constituição.
Ninguém Sim. pode fazer a autocomposição, não, no caso, não confundir mediação, conciliação. Agora, autocomposição, vou resolver da minha maneira, vou entrar lá na empresa e vou tirar uma cadeira porque o empregador não me paga, não posso fazer isso. Para isso, vai ficar o papel do judiciário. Não é aquela história da reforma trabalhista, os advogados criam possíveis pedidos inimagináveis. Gente, nós temos verbas incontroversas. Elas nascem com o próprio contrato do trabalho. Uma vez assinado, ou ainda que não assinado, mas pela primazia da realidade, existindo aquela relação, a verba incontroversa não adianta. Para quem já assistiu uma audiência trabalhista, sabe bem disso. Os juízes são bem contundentes, doutor. A questão é essa. Os valores a serem pagos é esse. As verbas que dependem de prova é uma outra discussão. Hora extra ou qualquer outro tipo de situação. Mas o que nasce com a própria existência do contrato de trabalho não vai modificar. E aí, naquilo que você falou muito bem, o empregado tem que entender que ele não pode ficar na rede social criando, criticando, responsabilizando o seu empregador por um fato que ele não foi procurar. Ele não foi procurar a pandemia, ele não foi procurar a edição de uma medida provisória. E se ele tem o empregador tem um viés político. Só sem querer quebrar o seu raciocínio, ele é tão sujeito passivo dessa pandemia quanto todos nós, né? O empregador. Sim, mas é a sociedade. Quanto nós, nesse caso. Vamos pegar o exemplo lá do nosso TRT. Nós que frequentamos aquilo ali com tanta. Quase todos os dias. Tem uma economia que gira ali dentro. É o café, é a água, né? Aliás, mandar um abraço aqui para o Shalom, nosso grande amigo. Grande Shalom. Shalom, cafezinho. E, enfim, a gente sabe que ali tem uma economia que gira em torno disso. Essas pessoas dependem muito dessa atividade, dessa prestação jurisdicional que é entregue ali. E ali vai se filtrar, não é dizendo que direito pode ser levado para ali ou não, como algumas pessoas entendiam nessa hora de negociar ou não, ou de reforma trabalhista. Vai se entregar a prestação jurisdicional ali adequada àquilo que realmente foi descumprido naquela relação contratual. Se a medida provisória estabelece quais são os parâmetros que vão ser relativizados naquele contrato, o empregador ou o empregado, também é importante que se diga isso, que não cumprir com aquilo ali, também vai sofrer algum tipo de sanção. Tanto que o artigo 482 da CLT deixa bem claro isso. E adaptando, imagine você trabalhando em sistema de teletrabalho, em vez de estar produzindo efetivamente o que se mantém a necessidade de produção do seu trabalho, você está atento a outro tipo de atividade logado no sistema que é fornecido pelo teu empregador. Você está descumprindo, descaracterizando a função primordial, a disponibilidade que você tem ali, a subordinação que você tem a ele. Então, fazendo uma ponte para o que você está falando, o Jamil, e trazendo isso para a MP 936, a adoção de trabalho remoto, uma vez que seja formalizada a suspensão temporária dos efeitos do contrato, da maioria dos efeitos do contrato de trabalho, a gente poderia dizer assim, está proibido a prestação do trabalho remoto sob pena de descaracterização e pagamento imediato de todas as verbas trabalhistas e encargos sociais atinentes, penalidades previstas na legislação em vigor e eventuais sanções previstas em instrumento coletivo. Isso está no artigo 8º, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 3 da MP 936 de 2020. Está lá no parágrafo 4º do artigo 8º, incisos 1, 2 e 3. Então as consequências são muito duras para o empregador que desobedece à suspensão. Se é para suspensão, e a maioria dos efeitos, e o grande efeito aí é a prestação da força de trabalho, não pode querer dar jeitinho, suspender uma finalidade de busca, isenção de pagamento das verbas, de que o Estado brasileiro seja onerado com o pagamento do benefício emergencial, baseado na base de cálculo do seguro-desemprego, e aí mudar o empregado trabalhar em casa. E aí, isso leva ao que você estava considerando. Eu acho, na minha opinião, não sei o que você acha, que ainda haverá muitas judicializações decorrentes das MPs. É inegável isso. E não quer dizer
que o judiciário irá chancelar todas. Até porque, como eu disse, e utilizando como exemplo, há outras maneiras de se desobedecer às normas contidas nas MPs. Eu acho que vai ter muita reclamação trabalhista, não sei o que você acha. Concordo, vai haver sim uma grande quantidade, até porque a desinformação é ampla. E eu acredito até que as referências, os líderes sindicais vão tentar opor determinados questionamentos pela própria inconstitucionalidade de alguns itens dessas MPs. Lembrando que a MP tem um caráter transitório não só pela urgência e da necessidade que vivemos, mas uma vez não votadas, não vão vigorar, não vão produzir seus efeitos. Mas aqueles efeitos que se atuou... Aí uma das perguntas que foram feitas é, a MP não sendo votada... Mas como você está sempre atento como um bom camisa 10, você já está fazendo a menção à MP. Alguém perguntou do verde e amarelo, aqui enquanto a gente conversava, o que vai levar também às MPs que estão em vigor. O artigo 62, parágrafo 11, fala que se a MP perder a sua eficácia ou for formalmente rejeitada, pode se dar aqui, no caso da MP do contrato verde-amarelo, foi revogado pelo próprio Bolsonaro ao apagar das luzes do dia 20, dentro de um prazo de 60 dias, o Congresso Nacional tem que regular as relações jurídicas atinentes a esse período da vigência da MP, através de um decreto legislativo. E se ele não fizer isso, as relações ficam regidas pela MP, que perdeu a eficácia. Então, respondendo aí alguém que perguntou, né? Tem esse contexto também. É só averiguar lá o artigo 62, parágrafo 3º e parágrafo 11 da Constituição. Isso aconteceu com a medida provisória 808, quando foi regulamentada para que tirasse as inconstitucionalidades até então, como é o caso, por exemplo, da atividade da grávida na atividade insalubra. O ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar e depois levou isso em caráter de urgência ao Pleno do Supremo e revogou esse dispositivo da reforma trabalhista. A medida provisória 808, ela perdeu sua eficácia, mas as relações daqueles contratos de trabalho que existiram foram preservadas. Aquilo continua sendo, de uma certa forma, analisado e institucionalizado em caráter de proteção jurisdicional. E, assim, mais um item que me chama a atenção na medida 936, ressaltando, reafirmando esse caráter da negociação individual, as medidas que tratam o artigo 3º serão implementadas, veja bem, serão implementadas, você leu, eu digo, veja bem, para os nossos participantes, por meio de acordo individual ou negociação coletiva. Eu tive a oportunidade de ver o voto do ministro Alexandre de Moraes e ele dizia isso. E aqui, aqueles que já me conhecem em sala sabem que eu sou um entusiasta do texto do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que ele traz a Constituição para um mundo mais próximo da realidade em que nós atuamos, independente do segmento da questão que está ocorrendo. Na realidade, ele dizia o seguinte, a MP deixa claro, com todo o respeito ao voto do ministro Lewandowski, que em momento algum se obriga a participação de alguém para chancelar algo. Se flexibiliza. Ele coloca aqui, a conjunção é ou, não é e. Então, ele deixou bem claro isso. Então, é mais uma oportunidade para o estabelecimento dessa possibilidade da negociação. Marcelo, devido ao adiantado da hora aqui, a gente tem mania, nós falamos demais, né? Nosso café geralmente é extenso pra caramba. E a gente tem aqui mais 10 minutos aí para fechar esses 7 minutos para fechar. E lembrando que eventuais perguntas... que vai ter outra live, hein, Jamil? Vai ter outra live. Nós vamos precisar fazer, depois nós vamos poder responder perguntas via chat, vamos deixar eu deixo o meu e-mail para quem muitos já sabe, mas eu reitero o meu e-mail aqui depois, se você quiser também, para eventuais questões que possam surgir, porque ficaria inviável, é um volume muito grande de informação. A gente entende, quem está acompanhando a gente está cheio de dúvidas, algumas dúvidas também são nossas, mas nesse período é impossível a gente tratar todos os aspectos. A gente vai fazer uma rave de análise e ainda assim a rave não daria certo, porque ainda faltaria muita coisa a se considerar. Mas prossegue aí. Não, e eu acho que é importante ressaltar que nesse momento ficou claro que
Assim, nós trabalhamos a ideia da importância da negociação. A primeira pergunta que me foi feita, que acho que enviaram para você também, é o que esse momento, e você colocou muito bem nisso, modificaria no direito do trabalho. Eu acho que o direito do trabalho ele continua se adaptando. As pessoas é que não percebem isso. Ele está sempre disposto a receber o que a sociedade pede, o que a sociedade traz. E esse momento, eu particularmente friso muito. Você como advogado favorece a negociação individualizada? Favoreço. Eu não quero o judiciário abarrotado de questões mínimas que poderiam ser resolvidas fora do judiciário, mas que podem ter ainda a chancela e a oportunidade de nós, como advogados profissionais do direito, atuarmos e verificarmos a legalidade prévia desses acordos. Aí é diferente, tá bom? E não podemos deixar de falar também aqui, agradecer os nossos amigos lá do Direito Via de Regra. Sigam Sim. aí o Instagram do nosso amigo lá, o Melco, no Direito Via de Regra. Melk é meu aluno esse semestre, Jamil. Foi meu aluno também, é um cara aplicado, dedicado, isso aí eu posso chancelar. E sigam, porque lá tem várias informações, tem a participação de outros grandes professores. Eu quero, aliás, deixar um abraço aqui para todos os nossos colegas da instituição, né? E, enfim, que estão Saudade de todos. Empenhados. Né? Um abraço a todos, empenhados em fazer o máximo que podemos para poder manter esse contato de conhecimento com os nossos alunos, que é muito importante, agradecendo a participação de todos que aqui estiveram mais uma vez, pedindo desculpas, né? Pelo fato de não conseguir a verdade é que a gente está batendo um papo aqui e ao longo da ajuda de quem nos segue, tentar contextualizar e responder de uma forma mais abrangente. Nesse novo formato que surge, estamos numa profusão de lives desde cantores, de juristas, médicos e por aí vai. Essas de cantores, Jamil, eu escanteio. O pessoal sabe porque eu estou brincando. Mas é impossível numa live de 1 hora a gente tratar de tantas coisas importantes. Mas, Jamil, ainda tem tempo aí? Pergunta para a Camila. 5 minutos. Eu queria trazer três coisas importantes aí com relação à MP 936, que leva ao benefício emergencial de preservação do emprego. É inegável que haverá redução na conta-prestação ou no percebimento de valores monetários ao empregado. Isso é fato. Isso é fato. No que você já falou e apresentou aqui, tanto pode se dar isso, a adoção das medidas da MP 936 por norma coletiva, mas também trazendo a um novo patamar um acordo individual inscrito com obediência de 2 dias corridos antes. A comunicação ao sindicato, ele não está... A comunicação do sindicato ainda tem que rolar, se tratar de acordo individual. A ADI 6363 foi se ele deveria chancelar, mas também não me falaram qual era o prazo de chancelar. Então, deve haver ainda comunicação ao sindicato da categoria profissional num prazo de 10 dias. E, por importância, os que nos seguem, deve haver também a comunicação através da plataforma Empregador Web ao Ministério da Economia sobre os acordos firmados. E aqui, só para deixar um gostinho para uma próxima live, quero dizer para vocês que quem está adotando essas medidas da MP 936, na plataforma Empregador Web, não está conseguindo suspender a medida lá na plataforma, Jamil. Não sei se você sabe. Se não sabe, sabe agora. Não está conseguindo suspender. E aí não poderia trazer de novo os empregados de volta. O Ministério da Economia tem que consertar isso, né? Aí é aquela questão, é uma questão de... Assim, nós temos agora um Ministério do Trabalho, que é um adendo do Ministério da Economia. Precisa haver essa interligação para ver essa comunicação e ajustar isso. Isso me lembra quando implantaram um sistema, fugiu a palavra, da regulamentação dos contratos da Lei Complementar 150, que era do empregado doméstico. Sim, o e-social. E-social, exatamente. Tivemos muitos problemas nesse aspecto. Né? Agora, isso que você falou
lembrando que nós temos 2 minutinhos aí para encerrar e deixar Não, os vamos nossos encerrar. abraços aí, que a comunicação ao sindicato, ninguém nega que é importante, até porque o sindicato Sim. funciona como os olhos do trabalhador mais vulnerável tecnicamente falando. Tá? Lembrando que fica, o Mel que me avisou aqui, vai ficar salvo lá nos stories do Direito Via de Regra. E também no YouTube, né, esse bate-papo que nós tivemos. Esperamos contar com a participação de todos numa eventual nova oportunidade. Fomos assim, muito difícil, é muito amplo. Eu vi a live do Nando Reis, ele falando, caramba, eu estou falando para quem que eu estou cantando. Então é muito difícil você falar tudo que você gostaria num espaço tão pequeno de um modo tão diferente. A gente agradece a todo mundo aí. Encerrando a minha participação e deixando... Um grande abraço, Jamil. Saudade de você. Saudade de você. Também, meu amigo. Da nosso café e da nossa resenha. Grande abraço. Fique com Deus. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Obrigado à minha irmã que compareceu aqui e todo mundo. Se eu pudesse, eu botava a família toda para me ver. Então eu vou puxar minha sardinha também, deixar um abraço para o meu filho aqui, estudante de Direito, também que esteve aqui presente. Isso aí. Sinalizando família é importante, né? Valeu. Tá bom? Muito obrigado a participação de todos. Um grande abraço. E estamos aqui encerrando aí essa pequena tentativa de colaborar para ajudar as pessoas nesse Jamil, momento. é você que tem que salvar ou é o Melk? Quem tem que Eu salvar? acho que é ele que vai fazer isso. Isso é a parte técnica lá com ele. Valeu. Tá? Estamos encerrando aqui, Marcelo. Valeu, grande querido. abraço. Fica com Deus aí. Não poderia deixar de mencionar as famosas saudações tricolores, né? Fica difícil. Não, aí são saudações vascaínas, desculpa, mas é nisso a gente não reza a mesma abraço. Valeu.